Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Quero agradecer a presença de todos e todas vocês. Nós estamos no mês de março, hoje, dia 3 de março, quarta-feira. E o mês de março é dedicado às mulheres. Por isso, eu quero trazer ao conhecimento de vocês algumas mulheres assim encantadoras, mulheres que contribuíram com o pensamento mundial, com o pensamento na linha da filosofia, na linha da política. E também são mulheres assim que têm uma história de luta, uma história de determinação. São mulheres que nos ensinaram muitas coisas importantes para a nossa vida. E hoje eu quero iniciar falando para vocês sobre uma importante filósofa, uma mulher muito importante que se chama Hannah Arendt. Antes de iniciarmos aqui o vídeo, eu queria pedir a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, que isso vai contribuir para que esse vídeo possa ter um alcance maior. E não esqueça de clicar no sininho, e lá no sininho, na hora que aparecer as opções, você clica em todas para poder receber todas as notificações. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Então, eu vou iniciar hoje falando sobre a filósofa Hannah Arendt. Aí eu queria dizer para vocês que sobre a Hannah Arendt tem muita coisa. Então não dá para a gente falar tudo em pouco tempo. Então, para que não fique muito cansativo o vídeo, eu vou acabar dividindo, né? Hoje eu inicio uma primeira parte falando sobre Hannah Arendt e depois gravo uma segunda parte na sexta-feira. Aí eu termino, né, sobre o assunto relacionado a Hannah Arendt. Pois muito bem, Hannah Arendt é uma filósofa, né, que ela foi uma filósofa alemã que nasceu na Alemanha, mas ela é de família judia. Os seus pais eram judeus. Ela, apesar de ter nascido na Alemanha, mas boa parte da sua vida, da sua infância, da sua juventude, ela passou numa outra cidade, que é uma cidade chamada de Königsberg, a mesma cidade onde nasceu e viveu o filósofo Immanuel Kant. Os seus avós, né, uma família assim de tradição, já tinham uma vida, uma vivência nessa cidade de Königsberg. Königsberg hoje ela é uma cidade que tem o nome de Kaliningrado. Königsberg era uma cidade que estava ligada, né, ou seja, era a Prússia Oriental, né, fazia parte da dominação, por exemplo, da Prússia, né, quando a Alemanha tinha essa dominação em diversos territórios e que acabava atingindo, chegando até o sul, né? Fica mais na parte do sul da Rússia, né? Então, ali foi aonde a Hannah Arendt viveu a sua infância, a sua juventude e assim por diante. Posteriormente, quando ela se desenvolveu, né, um pouco mais adulta, ela veio então para a Alemanha. E na Alemanha ela teve assim uma trajetória de modo especial em Berlim, né? Teve outras cidades alemãs, mas Berlim foi um local onde ela mais concentrou, né, a sua vida. E é nessa cidade, né, e é ali na Alemanha que a Hannah Arendt ela inicia então a sua vida acadêmica e também a sua vida intelectual. Ela começou, inclusive, a escrever, né? Ela participava de alguns jornais na Alemanha. Tudo isso é bom que se diga, esse momento que eu estou contando aqui para vocês, antecede o período do nazismo, antecede 1933, tá? Que a partir de 32, 33, a Hannah Arendt vai embora, né? Ela foge da Alemanha por causa do nazismo. Muito ali bem. Na Alemanha, né, nesse momento,
que antecede o período do nazismo, a Hannah Arendt ela conheceu grandes pensadores, né? Grandes pensadores que inclusive vão influenciar boa parte da sua vida acadêmica e também a sua vida intelectual. E um desses pensadores que é muito conhecido é o Martin Heidegger, né? O Martin Heidegger, a Hannah Arendt teve assim uma proximidade tão assim forte a ponto, por exemplo, deles terem uma certa convivência amorosa, apesar dessa convivência amorosa não ser assim muito transparente, né, na sociedade. Era meio que clandestino, né, aquela coisa toda. Isso porque para não causar, né, não causar qualquer transtorno, né, em relação a questões morais, né, sociais e tudo mais, então eles acabavam mantendo assim uma relação que não era de muito conhecimento, né, da sociedade alemã daquele período. Então, aí a Hannah Arendt, então, ela foi inclusive aluna, né, do Heidegger. Então, ela teve assim o conhecimento, né, a partir das aulas de Heidegger, conheceu mais de perto essa linha, por exemplo, do existencialismo, né, que fazia parte da filosofia de Heidegger. Um outro pensador também assim da Alemanha que foi muito forte, inclusive na vida de Hannah Arendt, foi um outro existencialista também, né? Esse outro existencialista ele não era apenas filósofo, ele margeou também, principalmente na linha da psicologia, né? Esse outro pensador, então, é o Karl Jasper, né? O Karl Jasper também foi um outro pensador que aonde Hannah Arendt conheceu muito bem, né? Conheceu o seu pensamento e que também acabou assim exercendo uma forte influência também no pensamento de Hannah Arendt. Pois bem, então esse período assim, tá, que antecede o momento em que o nazismo, né, toma o poder lá na Alemanha com a ascensão do Hitler, foi um momento assim aonde a Hannah Arendt então teve todos a sua vivência, a sua convivência intelectual e assim por diante. Aí vem então o momento de ascensão, né, do Hitler no poder, já em meados de 1933, e é nesse exato momento, como a gente já sabe muito bem, que o nazismo perseguiu, né, não apenas perseguiu, mas prendeu, matou, torturou, né, os judeus, né, principalmente os descendentes de judeus. Então a Hannah Arendt ela foge, né? Ela foge da Alemanha e só que ela ainda continua em algumas regiões europeias, tá? Mais ou menos nesse período antes dela ir para os Estados Unidos, porque depois nós vamos ver assim os seus últimos, né, os últimos momentos da sua vida até a sua morte vai ser nos Estados Unidos, de modo especial em Nova York. Então, esse período aí que vai de 33, 34, né, 35, ela ainda continua ali na Europa. Ela tem um momento em que nessa fuga dela, que ela vai para a França, e só que o que acontece? Que na França os nazistas também chegam até lá, em Paris. E ela sofre então ah, com prisão, né? Ela é presa, né? Então ela acaba assim indo inclusive para o campo de concentração. Então a Hannah Arendt também é uma pessoa que ela viu, né? Assim sentiu o que é, por exemplo, o campo nazista, que não foi muito tempo, mas pelo menos um pouco ela pôde assim perceber como é que era
o que acontecia, por exemplo, no campo nazista. Então ela é presa, né, num campo de concentração, só que ela consegue fugir desse campo de concentração. E nessa fuga, então, ela vai para outros lugares. Um outro lugar que ela vai é a Itália e até ela chegar em Portugal. E nesses lugares também ela tem assim alguns momentos de convivência também dentro do campo intelectual. Ela chega inclusive até a escrever alguns ensaios, né, até a sua chegada em Portugal. E em Portugal ela também fica sabendo da morte de um grande intelectual também alemão, que é o Walter Benjamin, né? Que era uma pessoa que ela tinha um apreço muito grande por Walter Benjamin. Isso foi também assim motivo de abalar, inclusive, a própria Hannah Arendt, né? Quando ela soube da morte do Walter Benjamin. Posteriormente, então, ela consegue sair, né, de Portugal e vai para os Estados Unidos, né? A parte aonde ela concentra mais assim boa parte da sua vida é Nova York, né? E ali é um local aonde a Hannah Arendt já tem assim também não apenas uma convivência intelectual, mas é aonde ela vai escrever boa parte assim das suas obras, né, importantes, as mais importantes, né, são escritas lá nos Estados Unidos, né? Depois que a Hannah Arendt ela foi para os Estados Unidos, ela primeiramente ela esteve em Chicago, foi contratada numa importante universidade de Chicago como professora contratada. Posteriormente, ela vai para Nova York, onde ela vive todo o resto da sua vida. Aí eu quero dar um destaque aqui sobre uma fase importante da vida de Hannah Arendt, que inclusive deu muita discussão, muito debate, muita crítica, inclusive, ao seu trabalho, que diz respeito a uma cobertura jornalística, né, que ela estava, quando ela esteve nos Estados Unidos, ela também trabalhava em jornais, e ela foi fazer uma cobertura do julgamento dos nazistas que aconteceu em Jerusalém. De modo especial, o carrasco nazista, o Eichmann, né? Então, que depois ela até escreveu uma obra chamada Eichmann. Mas eu nesse momento eu só quero dar o destaque porque no outro vídeo eu vou comentar e falar mais a respeito do pensamento de Hannah Arendt. Aí eu volto novamente destacando sobre essa ida dela, né, a visita dela, a cobertura que ela fez lá de Eichmann em Jerusalém. Isso é mais ou menos assim, um pouco assim, o resumo da vida de Hannah Arendt, e que em 1975 ela vem a falecer, né, em Nova York, e que ela se encontra, né, o túmulo dela se encontra também nessa mesma cidade de Nova York. Então, a Hannah Arendt ela tem obras importantíssimas e tem também assim uma diversidade de artigos, ensaios, além da sua tese, né, que inclusive eu até esqueci de comentar aqui, que ainda lá na Alemanha, a Hannah Arendt ela defendeu uma tese, que foi essa tese de doutorado, né, ainda sob a orientação do Karl Jasper, né, e a tese dela, o título da tese é sobre o conceito de amor em Santo Agostinho. E a Hannah Arendt, ela, para desenvolver a sua tese, ela fez os seus estudos sobre Santo Agostinho. De modo especial essa temática sobre o amor em Santo Agostinho. Então, assim, muito rapidamente expondo aqui para vocês obras importantíssimas, né, de Hannah Arendt. Ela tem uma obra que eu diria assim que é uma das muito comentada e muito falada, de modo especial do mundo que nós estamos, o mundo político que nós estamos vivendo na atualidade, que é sobre a origem do totalitarismo. Essa obra ela é magnífica e tem uma importância imensa, né, para a gente poder compreender os meandros, o que está por trás, né,
de modo especial essa coisa do nazismo, essa coisa do fascismo, do totalitarismo, né? De governos tiranos, né? E também de pessoas que apoiam esses tipos de governos. Depois ela escreveu uma outra obra que é A Condição Humana, que é uma obra muito conhecida também, né? E eu ainda vou comentar um pouco mais sobre ela. Entre o Passado e o Futuro, que é uma outra obra gigantesca e muito interessante. E também Eichmann em Jerusalém, que também é outra obra em que Hannah Arendt vai, né, assim, falar de toda a sua experiência, como é que foi essa experiência sua ali, vendo, né, os julgamentos, depoimentos que aconteceram em Jerusalém dos carrascos nazistas, né, que participaram dos campos de concentrações, que torturaram, que mataram e assim por diante. Ela faz uma releitura de tudo isso para o mundo, para o nosso mundo, inclusive o mundo nosso, da nossa atualidade. Isso então coloca assim, a Hannah Arendt numa categoria de uma filósofa política, né? Que era assim um tipo de consideração que ela não gostava muito. Ela não gostava muito de ser colocada dentro do campo nem de filósofa, nem de e muito menos de filosofia política ou filósofa política. Ela dizia que podiam chamar ela de teórica, né? Uma teórica da política ou assim por diante. Mas no campo da filosofia já existem muitas teses, muitos estudos a respeito de Hannah Arendt e hoje, com certeza, ela está assim dentro do campo da filosofia. Até mesmo porque ela é uma filósofa crítica, né, de alguns pensadores importantes, como o Kant, né? O Kant foi em suas obras, ela conversa muito, né, dialoga muito com o pensamento kantiano. O outro é o próprio Marx, né? O Marx também, que faz parte do seu trabalho. O outro, o próprio Martin Heidegger, porque é interessante também destacar que a Hannah Arendt ela não passou a vida inteira, por exemplo, defendendo, né? Não é porque ela foi aluna, né, esteve junto com o Heidegger, que ela foi uma defensora, por exemplo, do Heidegger. Então, ela tem também uma discussão com esse filósofo. E sem dizer que ela margeia, por exemplo, na filosofia antiga, com Platão, né, e vários outros pensadores, o Santo Agostinho, né, de modo especial, que fez parte da pesquisa que ela desenvolveu. Por hoje é só, pretendo continuar com esse assunto sobre Hannah Arendt no próximo vídeo. E eu agradeço muito a atenção de vocês, é muito importante que vocês façam um comentário de vocês. Quem tem conhecimento, inclusive, sobre Hannah Arendt, se quiser fazer um comentário, qualquer que seja a crítica, pode ser feita, que eu aceito com todo carinho. Obrigado e até a próxima.